O tema da nossa aula de hoje é 8 motivos para você implantar o grupo de oração ou células na comunidade. Esse foi o tema da aula que a gente divulgou, né? E aí a gente vai conversar um pouco sobre esse tema. Vocês estão me ouvindo bem? Faz um legal, Márcia. Está me ouvindo bem, Márcia? Pronto, a Márcia também é bem assídua aqui, já conheço ela. Então, nós vamos conversar um pouco sobre esse assunto e no final a gente tem aquele momento que a gente pode perguntar, contribuir, tirar dúvidas. Essa aula de hoje ela tem muito também sobre uma reflexão que a gente pode fazer sobre a nossa vida pastoral, né? Os nossos últimos temas, eles foram bem pastorais. Não sei se vocês perceberam, mas esses últimos temas têm sido pastorais, né? Como criar um setor querigma, as visitas missionárias. Aí teve um sobre burnout, algo mais psicológico, né? E hoje a gente vai ter esse assunto sobre 8 motivos para você implantar. E aí, a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte, quando a gente pensa em grupo de oração, muitos de nós, quando vimos essa aula, algumas pessoas, inclusive, quando viram o tema dessa aula, pensaram logo numa coisa. Pensaram o seguinte, vixe, a aula de hoje é sobre a renovação católica carismática, católica, né? Porque viu o tema grupo de oração e logo associou a isso, mas não é. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que a aula de hoje não é uma aula sobre a renovação carismática, sobre a RCC. É uma aula sobre grupo de oração e célula na comunidade. O que é um grupo de oração? Um grupo de oração é um grupo de pessoas que se reúnem semanalmente, que caminham juntas, que vivem a fé juntas e se reúnem semanalmente para rezar. Claro, quando a gente pensa em grupo de oração, a gente pensa na RCC, né? Mas o grupo de oração é um grupo de pessoas que se reúnem para rezar. E isso acontece não é de agora. Isso acontece desde os Atos dos Apóstolos, desde a comunidade primitiva, né? Lá quando Jesus ressuscitou, subiu aos céus, os discípulos lá ficaram. E a grande prova disso é aqui, Atos 2:1, né? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam todos juntos, a Virgem Maria também estava no Pentecostes, como a gente sabe, e a comunidade primitiva se reunia para rezar. Não é algo dos tempos atuais se reunir para rezar, mas é algo que a comunidade primitiva já fazia, né? É algo dos primórdios da nossa fé, né? Então, primeira coisa, Atos 2:1. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, estavam em oração, eles esperavam o Espírito Santo chegar e tudo mais. Então, primeira coisa. Outra coisa importante que eu me lembrei preparando essa aula foi do Padre Pio, né? Padre Pio tinha um desejo no coração que seus filhos espirituais formassem grupos para juntos rezarem. Não sei se você sabe, mas o Padre Pio tinha muitos grupos de oração. Ainda em vida, o Padre Pio ele realmente juntou seus filhos espirituais, pessoas que caminhavam ali ao seu lado, né? E ele realmente fez grupos de oração, pessoas que se reuniam para rezar, e ele viu isso ainda em vida, né? Lá em San Giovanni, ou seja, um grupo de oração que não é da renovação carismática. Por isso que eu me lembrei e quis mostrar para vocês também isso, né? Aqui é um grupo de oração até mais formal do que lá em Atos, que era realmente eles se dividiam, eles se reuniam, mas a gente não tem tanta noção de formalidade. Mas eu também peguei um exemplo informal dos tempos atuais, assim, né? Eu me lembrei de outra pessoa, que é São Maximiliano Kolbe, não sei se vocês conhecem a história dele. Ele foi preso durante a Segunda Guerra Mundial, né? Foi levado aos campos de concentração. E tem uma narração muito interessante, que diz que São Maximiliano conquistou seus companheiros de cela, que com ele rezavam e cantavam. Isso também, para mim, é um grupo de oração, né? Ele reunia ali os outros presos, né, pelo nazismo, e ele rezava, ele cantava, ele fez mais, ele conquistou pessoas que provavelmente sofriam muito ali, né? Inclusive São Maximiliano Kolbe é Marte,
porque ele, quando mandaram chamar um número lá, que era o número de um pai de família, ele simplesmente se ofereceu para ir no lugar, né? Ele foi no lugar do pai de família e morreu no lugar dele, então ele é Marte. E, enfim, eu quero mostrar para vocês que grupo de oração são pessoas que se reúnem e, de algum modo, vivem a sua experiência de fé com Deus, de oração, e de todos os modos, gente. Claro que a gente, o nome grupo de oração tá muito, acabou ficando muito associado à renovação, mas grupo de oração é isso, são pessoas que se reúnem para rezar, independente da forma, certo? Um grupo de pessoas que se reúnem para rezar semanalmente ali na paróquia da Márcia, elas decidiram começar a se reunir nas casas semanalmente para fazer uma de oração, e o momento de oração delas é rezar um terço semanal. Isso é um grupo de oração de pessoas que se reúnem. Claro que cada um vai ter o seu modo de fazer a sua oração, claro, né? Umas vão rezar o ofício, mas o grupo ele vai um pouco mais além. Claro que rezar, como ali Maximiano Kolbe e o exemplo de São Padre Pio, eles não só tinham a oração, eles eram um grupo. É a diferença, né? Não são, poderiam ser pessoas reunidas em oração, mas é um grupo de, de oração, né? Então, é mais do que simplesmente pessoas reunidas, é um grupo. Então, são pessoas que têm, de um certo modo, alguma organização e vão além disso. A vivência delas não é somente oração, elas têm uma vivência que vai um pouco além de tudo isso. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco aqui nessa aula de hoje, tá bom? Então, o grupo de oração são pessoas que se reúnem para louvar, rezar e partilhar a palavra de Deus. Partilhar a vida, né? E partilhar também a palavra de Deus, né? Que é uma coisa muito importante, que é, inclusive, ali, a oração, ela gira em torno disso, né? Da palavra de Deus e das orações da igreja também. Então, pessoas que se reúnem para louvar, rezar e partilhar a palavra de Deus. E aqui por vários motivos, intercessão, realmente são pessoas que se dedicaram a rezar semanalmente. Então, eu só queria que vocês pensassem mais aberto além da forma que a renovação vive, para a gente poder pensar que a gente pode ter outros tipos de grupo de oração na nossa comunidade. E eu vou chegar também na célula mais para o final, tá bom? Então, vamos conversar sobre esses 8 motivos para implantar o grupo de oração ou células na nossa comunidade, tá bom? Então, o primeiro motivo é realmente... antes a célula tá aqui, eu achei que estava lá no final a célula. Tá mais para cá. E o que seriam essas células em comunidade? Porque quando eu lembro de célula, eu logo penso nas igrejas evangélicas, né? A gente pensa assim, célula, geralmente a gente escuta esse termo célula nas igrejas evangélicas, mas não, esse é um termo também utilizado na igreja católica, ele é um termo usado aos moldes dos Atos dos Apóstolos. Inclusive, eu peguei um texto aqui que ele é um pouco até polêmico nas escrituras, mas é Paulo dando um carão ali nas pessoas que iam dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, né? Paulo vai lá e diz, eu sou de Cristo. Né? Paulo deu uma nas pessoas, porque estava aí a briga, na verdade, para saber de quem era de quem, disputando de quem era do discípulo maior, né? Mas eu quis pegar esse exemplo dessa palavra aqui, desse texto, que está em Coríntios 1:12, para dizer o seguinte: existia uma célula de Paulo, existia uma célula de discípulo de Apolo, e existia uma célula de Cefas, que é Pedro. Correto? Correto. E existia um grupo de pessoas reunidas com esses 3 diferentes apóstolos, que não eram as mesmas. Por isso que eles, inclusive, estavam brigando lá quando Paulo chegou. Mas existiam 3 grupos diferentes de pessoas. O termo célula, grupo de oração, célula, a célula é um grupo de oração. Né? A célula é um grupo de oração. Quando eu me refiro aqui a Paulo, Apolo e Cefas, existiam pessoas que, unidas a esses 3 grandes discípulos de Jesus, elas vivenciavam a fé juntas, elas rezavam juntas, elas viviam a partilha do pão, a fração, a Eucaristia, a partilha dos bens, né? Viviam a partilha da palavra. Então, eles viviam a fé juntos, ou seja, eles viviam em células, em grupos de pessoas. A célula é um grupo, né?
Então, eles viviam em células. Então, quando eu falar grupo e célula, eu estou falando da mesma coisa. Mas a célula realmente é uma forma de falar de algo mais organizado. Existia a célula de Paulo, existia a célula de Apolo, existia a célula de Cefas, como existia de outros, né? De Santo André, de talvez uma Santa Maria Madalena quando ela foi para a Espanha. Então, enfim, para a França, né? Para a França. Então, cada um a sua célula de pessoas, de discípulos. Jesus tinha uma célula de discípulos, correto? Jesus tinha uma multidão que o seguia, mas Jesus tinha quantos? 12. Jesus tinha 12 pessoas que era mais próxima. Aquilo fazia Jesus amar menos os outros? Não. Aquilo fazia Jesus tratar os outros, a multidão, com indiferença? Não. Mas foram 12 que Jesus quis se reunir de uma forma diferente, estar junto de uma forma diferente. Então, a célula é mais ou menos isso. São grupos de pessoas que se reúnem para ser de Cristo. Aqui pegando a deixa de Paulo, né? Que Paulo vai lá e diz assim: eu sou de Cristo, né? Dá logo uma no povo. E a célula se reúne realmente para serem mais de Cristo, para serem mais igreja, para viverem mais a fé católica. Então, Paulo ele vai nessa linha, e é realmente a nossa linha com relação ao grupo de oração e a célula. É a mesma coisa. A questão é que isso foi implantado, mais ou menos, isso não é uma coisa nova na Igreja Católica. Existe um movimento que já acontece, se eu não me engano, de Los Angeles, é um movimento americano que surgiu na Igreja Católica, dessa dimensão de dividir as pessoas em células, né? Que eram pessoas que se reuniam divididas, elas tinham um líder que as lideravam, e naquele grupo de pessoas menor, é difícil você reunir, eu tenho 1.000 paroquianos, tem um padre que geralmente ele está por aqui, não sei se ele é pároco, mas e às vezes tem 1.000, sei lá, 5.000 paroquianos praticantes, vou dar um exemplo. É difícil fazer um grupo de 5.000 pessoas. Então, foi dividido as pessoas em pequenas células, elas tinham um líder leigo, e eles se reuniam para rezar, para partilhar a palavra, para ter partilha de vida, para terem momentos de, de partilha de comida. Interessante que eu já fui aos Estados Unidos em missão. Eu fui missionário durante 16 anos. E eu já fui em missão 2 vezes para os Estados Unidos. E eu tive a oportunidade de participar de grupos de oração lá. É impressionante que no Brasil a gente tem grupo de oração, a gente tem 1 hora de oração, 40 de formação e 20 minutos de avisos. Sabe como funciona lá? Lá eles têm 40 minutos de oração, meia hora de formação e quase 40 minutos de convivência. Eles comem, eles levam um lanche para comer. O lanche é uma coisa obrigatória no grupo de oração, porque eles querem conviver. Então, é a partilha, né? A fração também ali do pão juntos, a partilha e tudo mais. Então, não é uma coisa nova essa questão das células, né? Inclusive, um modelo que vem chegando aí de organização eclesial, paroquial, né? Que a gente está aí descobrindo. No Brasil é uma coisa nova, apesar de, desde 2000 no Brasil existe uma Agência Nacional Católica em Células, depois vocês podem procurar, é meio que a pioneira no Brasil, a Agência Nacional Católicos em Célula. Ela é meio que a pioneira no Brasil eles pegaram inspiração lá de Los Angeles e trouxeram para cá. E no Brasil, eles estão desde 2007, se eu não me engano. No Brasil, 2007 justamente, e eles têm um modo organizacional de levar a vida em paróquia. A diferença é que as pessoas na paróquia, elas vivem a vida paroquial, são agentes de pastoral, agentes do dízimo e tal, mas as pessoas, elas têm uma célula onde elas se reúnem para rezar, para ter uma informação e de vivência da fé junto. É muito legal, assim, a ideia é muito legal e muito interessante, né? Então, vale muito a pena a gente... Vocês viram o site junto comigo? Viu, Ana? Não, né? Ficaram na apresentação, que pena. Mas aí é isso.
Tá bom? Então, vamos lá passar. Então, quando eu falar de grupo de oração, se remete também à célula. É um modo organizacional aí que está em processo de chegada por aqui e tudo mais. Mas a ideia é realmente as pessoas terem uma vivência da fé mais próxima, né? Tá bom? Porque às vezes fica tão assim, às vezes eu tenho uma percepção de que às vezes as pastorais, posso estar errado, tá? É uma opinião, é um ponto de vista meu. Mas eu tenho um ponto de vista de que às vezes as pastorais e as pessoas naquela igreja X, aquela igreja Y, existe tantas pessoas que as pessoas que já são mais ativas estão em grupos entre elas, que é difícil as pessoas novas chegarem. Tô certo? As pessoas novas chegam meio deslocadas, elas se sentem sem espaço na paróquia. E a gente poderia pegar esse grupo de, sei lá, essas 30 pessoas que meio que estão ali ativas e, querendo ou não, vou usar um termo assim, mas elas mandam, elas fazem, elas dão ideias e os novos acabam ficando meio perdidos, elas poderiam discipular os novos para fazer uma leitura, para fazer outras coisas, para viver a fé. Então, a ideia é criar grupos também para que as pessoas novas se sintam, inclusive, acolhidas também, né? Então, o primeiro motivo das células são ajudar os membros da nossa comunidade a crescerem na vida de oração. A oração realmente é um grupo de oração e a célula também ela tem por base a vivência da oração das pessoas, né? Rezar juntas, se reunirem para rezar por intercessão. E aqui são todos os tipos de oração, gente. Tem gente que vai se reunir para rezar um terço, para rezar um ofício, a gente vai se reunir para fazer tem gente que se reúne para rezar 1.000 Ave Maria, vocês já viram? Enfim, tem vários tipos. O importante é realmente se reunir para rezar e também pode se reunir para rezar de forma espontânea, como queiram. Mas esse grupo se reúne para rezar. A oração realmente é a base. E a oração comunitária. Não é só oração pessoal. A gente se reúne em grupo ali e reza, e pede o Espírito Santo sobre nós, e reza nosso terço, e fazemos as nossas orações, fazemos as nossas intercessões pelas intenções daquele grupo menor, né, de pessoas. Então, é realmente um momento de as pessoas se reúnem para se debruçarem sobre a oração, né? Para que elas tenham vivência de oração, que é uma coisa que é um desafio na vida em comunidade, né? Às vezes a gente tem na vida em comunidade, a gente tem a nossa vida pessoal em casa, a gente chega para trabalhar e ponto final. Às vezes a pastoral ela se reúne mais para trabalhar do que para rezar em si, né? Alguns movimentos se reúnem para rezar, Legião de Maria, Apostolado da Oração, né? E outros movimentos, mas só para RCC também. Mas existem outros movimentos que não. Então, muita gente pode ficar um pouco carente desses momentos de oração mais comunitárias. E não só isso, mas orações mais... Momentos de meditação mais profundos, se vocês me entendem. Não é aquela coisa que vai ter que se rezar correndo porque vai ter que fazer a reunião. Mas a gente está ali para realmente para fazer um momento de oração e rezar. Então, primeira coisa, primeiro motivo é uma comunidade que tem grupos de oração que tem essas células com os membros. E, gente, o parênteses, a célula, ela não é da pastoral. A célula, ela é de grupo de pessoas que participam de várias pastorais. Eu posso juntar numa célula de 12 pessoas, uma do dízimo, uma da pastoral da juventude, um casal da pastoral da família, e elas realmente vão fazer uma vivência ali da fé um pouco diferenciada, entendeu? E é isso. Então, primeiro ponto é a oração, tá? E vamos para o nosso segundo ponto. Segundo ponto, que na verdade é o fundamental, é a base, a oração é o objetivo, mas o que está na base ali na essência é a palavra de Deus. Esse grupo se reúne para partilhar a palavra de Deus. Esse grupo pode se reunir, inclusive, para fazer uma Lexio Divina. Todo mundo aqui sabe o que é Lexio Divina. Alguém não sabe o que é Lexio Divina no chat? Quem não souber, coloca aqui no chat, que a Ana vai colocar aqui um link para vocês entenderem o que é Lexio Divina. Se por caso você não sabe o que é Lexio Divina, escreve no chat, que aí a Ana vai te mandar um linkzinho aí para você entender melhor. Mas o grupo de oração pode ser, inclusive, um grupo que se reúne para fazer Lexio Divina, que é a oração Lexio Divina. A gente lê, a gente medita, a gente contempla,
né? E a gente tem a ação também, né, na Lexio Divina, que é o último ponto lá. Então, a gente lê, a gente medita, a gente contempla e a gente age. Então, isso também é grupo de oração. Esse grupo pode se unir também para isso. Então, a partir da palavra é outra coisa. Às vezes, a gente pode estar acostumado a ir tem gente que vai na missa. Quantas vezes eu, inclusive, não fui à missa e eu saí de lá sem lembrar quais eram as leituras, né? Às vezes eu, inclusive, passei por essa situação. Então, é um aprofundamento ali, esse grupo de oração da palavra, né? Pode ter uma formação baseada na palavra, né? E, e é isso, tá? Esse é o ponto 2, a partir da palavra de Deus, tá bom? Crescer no aspecto comunitário da vida e comunidade. Isso é outra coisa importante, gente. Às vezes, uma comunidade, as pessoas se veem somente na reunião da pastoral, se veem somente durante ali a missa e vão embora, e elas podem ter pouca vivência relacional, de relacionamento mesmo, de amizade, de conhecer umas às outras, né? É interessante que você vê nas escrituras na comunidade primitiva, você vê que eles se conhecem. Você vê como Paulo fala das pessoas com intimidade, né? Tito, Timóteo. Então, eles se conhecem, eles sabem como eles são. Inclusive, Paulo, às vezes, cita características dessas pessoas nas suas cartas. Então, eles tinham relação. Inclusive, por mais que estivessem distante, que às vezes Paulo era um cara viajado, né, que não parava quieto, e eles tinham relação, eles se conheciam. Então, às vezes, falta um pouco também na vida em comunidade essa relação de conhecimento. Inclusive, eu acredito numa coisa, que se os membros das pastorais, se os membros de uma comunidade paroquial se conhecessem melhor, a gente talvez tivesse menos atritos do que a gente tem hoje. Né? Às vezes você vai só para uma reunião, se encontra com a outra lá, e às vezes acontece alguma coisa que não é tão legal e tudo mais. A gente se conheceria melhor, a gente exercitaria melhor o perdão uns com os outros. Então, a vivência desse grupo de oração, dessas células, é, ajudaria um pouco a gente crescer na questão comunitária. É a vida comunitária, a vida em comunidade. Não seria somente um trabalhar juntos, mas estar juntos. Essa semana, meu grupo sou eu, a Ana, a Márcia e a Eliana, que está aqui. As 4 pessoas estão na minha frente, aqui na minha tela. Hoje a gente vai se reunir na casa da Márcia. Semana que vem vai ser na Eliana. Semana que vem na Ana. Semana que vem aqui em casa. Isso gera vivência. Isso gera fraternidade. Não gera fraternidade? Né? A Márcia faz um cafezinho dela. Tem cara que faz um cafezinho muito bom. E ela vai fazer aquele cafezinho na reunião. Pronto. Isso gera relação. Então, crescer no aspecto comunitário da vida e comunidade. A vida não seria só reduzida aos momentos na igreja, mas as pessoas se conheceriam melhor. Claro que em comunidades menores as pessoas se conhecem, porque às vezes é vizinho, pequeno, tudo mais. Mas uma paróquia um pouco maior é mais difícil, né, da gente se conhecer. E também outro ponto importante, né, quando a gente que é a partilha de vida, não é a partilha das coisas não, tá? É a partilha da nossa vida. Quando eu vou lá na casa da Márcia, agora eu vou usar esse quadro aqui de exemplo. Quando eu vou na casa da Márcia e escuto a Eliana falando que ela está passando por uma situação difícil na vida pessoal dela, que ela está com dificuldades e tudo mais, mas eu vejo a Eliana cheia de esperança, aquilo me enriquece. A Eliana fala sobre aquilo, sobre os feitos de Deus, e a Eliana também produz frutos na vida dela por isso. Mas a Eliana produz frutos na minha vida quando ela conta isso, porque, poxa, eu também estou passando por uma situação difícil na minha vida. E aí, quando eu escuto a Eliana falar que ela está ali, mas ela tem esperança que vai dar certo, que ela está confiante em Deus, que ela acredita, poxa, eu até aqui reclamei do que estou passando, mas a Eliana agora me ensinou o que é ter fé numa situação difícil. Então, a partilha enriquece, né? A partilha, as graças que a gente recebe durante a nossa vida, o nosso mês, a nossa semana. A gente vai ali naquele grupo de oração e partilha. Então, a partilha de vida enriquece as pessoas, né? A nossa história de vida
de algum modo, os feitos de Deus em nós, de algum modo, enriquece a vida do outro. Então, um motivo importante também é a partilha de vida. É a partilha onde as pessoas falam de si, colhem do outro, e todo mundo acaba gerando um solo bem fecundo ali, uma relação de fecundidade, né? Quantas vezes eu não fui enriquecido pela vida de alguém a me contar alguma história, poxa, eu estou aqui bem, porque a gente tem uma mania de se vitimizar às vezes, né? Então, a gente acha que está mal, sofrendo, que está faltando isso, que não tem aquilo, e aí vem uma pessoa com muito menos, faltando muito mais, e totalmente, assim, em Deus, em paz, e aquilo te quebra as pernas, né? Você fica sem, e se, poxa, eu tô desse jeito, e tenho reclamado desse jeito, né? Então, a partilha de vida enriquece os irmãos, tá? É outro ponto. Gente, eu vou deixar para o final as perguntas, tá? Para a gente poder ir ali caminhando para a gente terminar. Esse já foi. Quando praticamos e desenvolvemos nas relações a caridade fraterna, é outro ponto. Praticamos, desenvolvemos nas relações caridade fraterna. A caridade fraterna é a caridade com os irmãos, que acontece tanto no grupo de oração quanto na vida de comunidade. Então, a gente exercita a caridade. O que é a caridade fraterna? É o amor ao próximo. É amar o próximo. Quando eu vou na casa da Márcia, que ela faz aquele cafezinho fresquinho, gostoso para mim, ela tá me amando. Ela tá fazendo a caridade fraterna. Tal qual quando eu vou na casa da Eliana e vejo que a Eliana tá passando dificuldade, e eu, poxa, eu chego em casa, vejo que eu tenho como ajudar a Eliana. Eu volto na Eliana e ofereço ela ajuda. Então, a gente cresce na caridade fraterna também, se relacionando com os irmãos no grupo de oração e nessa célula em comunidade. Que a gente acaba tocando na vida das pessoas, nas necessidades. Poxa, eu posso ajudar a Márcia naquele dia lá que ela está precisando ir ao médico, que não tem quem vá fazer a endoscopia com ela, um exemplo. A gente acaba entrando um pouco na vida das pessoas e exercita a caridade fraterna. Poxa, a Márcia disse na reunião que vai fazer endoscopia, mas eu percebi que ela é só, ela não tem alguém para ir com ela. Poxa, vou me oferecer para ir com a Márcia fazer endoscopia. Então, eu vou lá e me ofereço. Então, a gente exercita melhor a caridade fraterna também no grupo de oração. No sentido de ajudar, no sentido de exercitar a misericórdia também com o próximo, né? Então, nós praticamos, desenvolvemos as relações da caridade fraterna. Isso é muito bom para a vida em comunidade, né? Um outro sentido é que a gente produz sentido de pertença à vida da comunidade. Não sei se vocês já perceberam, mas por onde eu passei nessa minha vida missionária de 16 anos, é, as pessoas do grupo de oração, geralmente, elas eram mais ativas na comunidade. E não estou falando da RCC, estou falando da RCC, estou falando da Legião de Maria, estou falando do Apostolado da Oração. Pessoas que se reúnem que têm encontro de oração semanal, elas têm mais pertença à vida da comunidade do que quem não tem, do que só quem vai à missa. Só quem vai à missa, mas talvez não saiba o que a comunidade precisa, talvez não saiba o que o padre está precisando, talvez não saiba que tem uma necessidade X, uma necessidade Y, que vai ter um evento X, que vai ter outro evento, não sabe. Mas, geralmente, quem participa desses movimentos, ou quem participa de grupos de oração, tem essa presença mais ativa na comunidade também. Por quê? Porque isso produz sentido de pertença. Poxa, eu me reuni semanalmente. Vamos dizer que essa célula tem 12 pessoas, esse grupo de oração, né? Eu me reúno semanalmente com a Ana, a Márcia e a Eliana, e, poxa, vai ter uma semana que eu não vou estar afim de ir para a igreja. Mas a Márcia disse que ia, ela me chamou, disse que ia estar lá e tudo mais. Aí eu vou. Eu vou. Então, produz pertença. Produz um laço que está além da minha vontade. Poxa, a Eliana me disse que na sexta-feira ela tá levando um cachorro quente, é o dia dela lá de servir. Acho que eu me pediu ajuda, eu vou ajudar a Eliana. A gente gera comprometimento maior do que quem simplesmente só vai ali cumprir algum preceito, ou vai à missa e tudo mais. Então, é realmente uma forma de envolver mais as pessoas também na comunidade, né?
E é isso. Então, produz sentido de pertença. As pessoas sentem mais parte da comunidade. Poxa, eu participo do grupo de oração da comunidade do Padre João, participo da comunidade do Padre José, e eu estou lá ativo, estou nas células daquela comunidade. Então, é uma forma também das pessoas se sentirem mais parte. Sabe aquelas pessoas novas que chegam que não sentem parte? É um modo de elas se sentirem mais parte da comunidade. Um outro ponto é que a comunidade ela fica mais entusiasmada para evangelizar, gente. Uma comunidade que tem, perdão, grupos de oração, células que são grupos de oração, as pessoas se sentem mais entusiasmadas. É uma comunidade mais entusiasmada para evangelizar. As pessoas querem servir mais também. Por quê? Elas estão vivenciando, elas estão recebendo de Deus, não que quem não tá recebendo, tá também de outro modo, mas elas querem de algum modo ajudar, elas querem se envolver, que está um pouco ligado à pertença. A pertença produz essa vontade de dar mais, de oferecer mais, de se engajar mais. Tanto que, olha, quando eu tinha 16 anos, eu saí para ser missionário com 19. Quando eu tinha 16, não, quando eu tinha 17 anos, que eu comecei a frequentar o grupo de oração, eu logo disse, poxa, eu queria tanto dar mais, eu queria tanto fazer mais pela igreja. Então, tipo assim, o fato de estar participando de um grupo de oração semanal fez meu coração crescer para o serviço. Com 19 anos eu fui embora, bem novinho, né? E, e eu digo até hoje, já me perguntaram assim um dia, por que você foi embora com 19 anos sem missionário? Eu disse, olha, eu sentia no meu coração que eu queria fazer algo pelas pessoas, dar a Deus para as pessoas. E eu fui por isso. E então, quando a gente tem essa vida de oração em comunidade, e com todos esses pontos que eu vou falando por aqui, a gente tem vontade de evangelizar mais, de dar mais às pessoas, de fazer diferença na vida das pessoas, dos jovens, de adultos, da nossa família. Então, a gente quer que as pessoas também, de um certo modo, experimentem o que a gente experimenta. Então, a gente tem uma comunidade mais entusiasmada para evangelizar. A evangelização, ela pode ter mais força com uma comunidade que tem grupos de oração, pessoas que se reúnem para rezar. E aqui eu digo, por exemplo, olha, eu sempre dou exemplo da minha mãe, porque a minha mãe tá lá na igreja todo dia, né? E é impressionante, elas têm a festa lá da comunidade delas, elas são de uma comunidade menor, não é de uma paróquia, assim, tem uma paróquia, mas tem comunidades menores. E é impressionante, quando vai começar algum festejo, muito tempo antes elas começam a rezar. Por que elas começam a rezar? Para que as pessoas venham rezar e façam o quê? Cresçam o coração para servir, porque vai precisar de serviço. Então é impressionante, elas começam a rezar muito antes e durante a festa tem muita gente para ajudar. Pessoas que estavam rezando juntas. E não é renovação não é oração de renovação, não. Elas se reúnem para rezar o texto, se reúnem para rezar o ofício, às vezes se reúnem de manhã cedo, 6 horas, na hora de caminhar, vão rezar o ofício. Então, tem coisas que são legais. Né? Elas fazem a revoada para rezar juntas e tal. Então, a oração gera esse entusiasmo para poder evangelizar, não tem para onde correr. Então, se uma, é uma possibilidade, tá? Não estou decretando uma lei aqui, não, mas se uma comunidade tem evangelizado pouco, tem poucas pessoas engajadas servindo, como está a vida de oração dessas pessoas da nossa comunidade? Como as pessoas têm rezado na nossa vida paroquial? E não estou dizendo só de momentos ordinários, que é a missa dominical, estou dizendo do momento a mais que alimenta as pessoas. A Eucaristia dominical alimenta as pessoas e a diária é muito mais. Também, né? Muito mais não, também. A dominical alimenta, que é o domingo, né? O dia do Senhor, mas eu digo esse alimento espiritual que é a vivência da fé, né? A vivência dessa Eucaristia diariamente, né? E, assim, isso aqui é sobre a célula, gente. E aí
a vida em comunidade não é outra coisa senão a vivência dos atos dos apóstolos. A vivência do grupo de oração e das células não é outra coisa senão a vivência da comunidade primitiva. Aquilo que eu falava no começo, né? Então, um oitavo motivo para a gente poder implantar o grupo de oração e as células é fazer os atos dos apóstolos acontecer na nossa vida em comunidade. Inclusive, não é fazer acontecer, você está dizendo, Marcos, sabe, que a gente vai trazer os atos para a nossa vida? Sim, a vivência da comunidade primitiva é a nossa base. Inclusive, muitos textos, catequeses, que a gente, inclusive, fazem parte da base, né, da nossa doutrina, ensinamentos e tudo mais, está na comunidade primitiva também, né? Dentro do compêndio ali de documentos da igreja, os documentos da comunidade primitiva têm muita importância para a gente, né? E então o oitavo motivo é a gente vivenciar a, aos moldes, viver a nossa fé aos moldes das primeiras comunidades, aos moldes como viveu ali Pedro e os discípulos após, né, o Pentecostes e tudo mais. Então, alguns pontos importantes dessa vivência aos moldes dos Atos. Né? Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Atos 2:44. Quem não quer viver isso em comunidade, né? Todos os fiéis viviam unidos. É legal viver unido? Demais. É muito bom ver uma comunidade unida. E tinham tudo em comum. Né? Eles tinham tudo em comum. Eles viviam a partilha. Né? Não haviam necessitados entre eles. Eles tinham tudo em comum. E aí diz, 45, vendiam suas propriedades, seus bens e dividiam por todos, segundo a necessidade de cada um. Eles viviam a partilha dos bens, né? Ali na comunidade primitiva também. Não haviam necessitados entre eles. Né? Não, é aquilo que eu falava, do exemplo da Eliana. A Eliana está lá, eu fui visitar a Eliana e vi que ela estava passando necessidade. Então, eu vou lá e ajudo a Eliana com que eu tenho a mais, não que eu tenho sobrando. Às vezes é o que eu tenho, às vezes não é nem a mais, mas eu posso dividir com a Eliana. E eu vi que ela está precisando, ela está passando necessidade, ela é muito simples. Mas eu vou lá e divido, porque isso é a comunidade primitiva. Isso é o que o Espírito produz em nós. Né? Então, eles tinham a partilha dos bens também como um ponto, né? Da vivência de comunidade deles. Eles também eram unidos de coração. Eles frequentavam todos os dias o templo. Isso aqui é muito importante para vivenciar o grupo de oração. O grupo de oração e a célula não são a igreja. Tem gente que só quer ir para o grupo de oração e não quer ir para a missa. Né? Tem gente que vai para o grupo de oração toda semana, mas não vai na missa no domingo. Não, eles frequentavam todos os dias o templo. Né? Eles iam ao templo rezar. Eles sabiam da importância do templo, dos sacramentos, da vida da igreja, que ali, no caso, entre eles começava, né? Mas eles frequentavam o templo. Então, o grupo de oração ele faz parte da dinâmica da vida da igreja, da vida da comunidade. Então, eles frequentavam todos os dias o templo. Eles partiam o pão, né, nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração. A partilha, né? Aquilo que, inclusive, eu falei lá do exemplo que eu falei quando eu viajei, que eu vi as pessoas fazerem. Então, eles viviam a partilha, a fração do pão, né? Aqui também viviam a Eucaristia, mas eles também tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, dividiam. Então, tem grupo de oração na nossa paróquia, além de todos esses motivos, a oração, vocês devem ter notado aí, a oração, a palavra de Deus, a vida comunitária, a caridade fraterna, o sentido de pertença também, tudo que a gente foi falando aqui. Então, tudo é para enriquecer a comunidade e não para dividir. Né? Jesus tinha 12 discípulos não para dividir o povo, mas os 12 serviam o povo, estavam a serviço do povo. Quando os discípulos, cada um ali em Pentecostes foi para o seu lado, né, se dividiram de certo modo, eles criaram novas comunidades, né? Criaram novas comunidades, criaram novos grupos de pessoas que se reuniam para rezar. Então, a ideia é fortalecer a vivência em comunidade. Nunca dividir, nunca separar, nunca fracionar as pessoas, mas
Até porque a ideia não é nem que... Por isso que a ideia não é nem que seja tanto essa coisa individualizada por pastoral, perdão, por movimento, não. A ideia é realmente misturar as pessoas para que elas tenham vivências juntas. Inclusive, isso acabaria até com uma certa rixa entre as pastorais, né? As pessoas estariam juntas, elas teriam vivência em comunidade juntas, isso seria muito positivo. Então, a ideia do grupo de oração, e aqui eu repito, não me refiro a um movimento carismático, mas eu digo a ideia de pessoas se reunirem para rezar, de terem ali o líder entre elas. Isso aí, gente, é algo que já acontece em alguns lugares, a gente trouxe somente aqui à tona isso, porque a gente sabe da importância e o quanto pode ser uma estratégia boa para fortalecer uma comunidade. E, e, e é isso, assim, a gente realmente tem o intuito de fazer as comunidades se fortalecerem. Isso aqui é uma estratégia de fortalecimento da comunidade e, por consequência, uma estratégia de fortalecimento também da evangelização das comunidades, né? Porque se as pessoas elas são mais entusiasmadas para evangelizar, a gente vai crescer também na evangelização. Então, é uma estratégia que pode ser bastante eficaz. É, claro que quem quiser se aprofundar os moldes da agência Católicos e Célula pode se aprofundar, padres e tudo mais, mas é algo que também não é da nossa cabeça, né? É algo que a gente vai sempre ali acordar com o padre, sugerir, padre, vamos tentar implantar grupo de oração. O Padre Pio fazia isso. Aí o padre vai dizer, é a renovação, é esse movimento, é aquele movimento, é aquela comunidade. Não, padre. Olha, até o Padre Pio fazia isso. E ele se reunia, inclusive, nos hospitais do Padre Pio, os grupos de oração dele. Começaram a se reunir no hospital que ele estava construindo, né? E que ele construiu, né? Então, é uma sugestão para quem está participando da aula, de algum modo implantar isso na sua comunidade. Isso com certeza produziria muitos frutos. É algo que não é simples, eu concordo, mas é algo que é possível. E que quando se tornar possível, vai se tornar simples. Parece que não é, mas é simples, sim. E realmente pode produzir muitos frutos mesmo. Tá bem? Será que a gente tem mais alguma coisa? E aqui a última coisa importante. Louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor, cada dia, eles ajuntava a outros que estavam a caminho. Isso aqui é evangelização. O Senhor, a cada dia, eles ajuntava a outros, ou seja, eles estavam crescendo. E é o que nós somos hoje. Se eles cresceram lá nos Atos, nós somos o Atos dos Apóstolos crescendo há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás. Atos cresceu até aqui, até nós, né? Então é isso. Tá bom? Perguntas, partilhas. Hoje eu não vou só abrir para perguntas, não. Quem quiser também partilhar o que achou, quem quiser fazer alguma sugestão, quem quiser fazer alguma colocação, tá aberto a partir de agora, tá bom? Aí você levanta a mãozinha assim, tem a mãozinha aí no seu Zoom. Cadê a mãozinha? Perdi a mãozinha, cadê? Pronto, a Márcia. Tá levantada a mão. Eu perdi minha mãozinha aqui, não sei, não achei mais. Não. É assim, quando você colocou, quando foi colocado o tema, eu realmente, né, voltei meu pensamento para o grupo de oração da renovação carismática, que é algo que tá intrínseco, né? Já está na cabeça das pessoas isso, né? E talvez assim, e aí ouvindo tudo que você foi falando, por exemplo, aqui tem algo semelhante, né? Não é exatamente dessa forma como você colocou, mas que são, aqui nós denominamos grupos de rua. O que são? São pessoas da comunidade, então tem da pastoral da saúde, da liturgia, né? Vários ali que fazem, que convidam os vizinhos, né? Daquele grupo, daquela pessoa, e aí fazem ali as reuniões, faz um texto, faz uma oração, enfim,
e vive tudo isso mesmo, né? A partilha das necessidades, né? Daquilo que eu estou precisando, enfim. E isso não tem um lugar fixo, porque aqui, por exemplo, não é na paróquia, na igreja, né? São nas casas das pessoas, então elas vão indo, como semelhante às novenas do Natal, que cada um faz na sua casa, enfim, que são os grupos de rua. E Legal. aí, o padre Remilton, que ele, como é que fala? Ele prepara, né, todo o material e tem uma sequência, né, para ir, como é que fala? Fazendo as leituras, né, do evangelho daquele mês, enfim, mas é muito interessante. E aí segue realmente, né, a liturgia, enfim, para dar um norte, assim, naquele grupo. Mas, paralelo a isso, fazem, né, as outras orações, fazem a partilha, enfim, é mais ou menos assim que tem que. Mas, assim, quando você colocou de grupo de oração, eu acho que ainda já está muito assim, na cabeça das pessoas que o grupo de oração dá renovação carismática mesmo, né? Então, é só partilhando sobre Sim, isso. mas pode ser diferente. Pode ser Sim, diferente e pode gerar muitos frutos. sim, e aqui tem, que são os grupos de rua, né? Que Sim, nada mais é que grupo de oração, né, na casa das pessoas, e aí muitas dessas pessoas que são convidadas, os vizinhos, em geral, não são as pessoas que frequentam a igreja, enfim. E aí elas são convidadas para vir e começa um de evangelização para as pessoas, né? E depois ver os sacramentos, né? As necessidades, né? Quem tem, quem não tem, e daí já encaminha para a catequese, assim, vai. legal. Muito bom. Obrigado pela partilha, Márcia. Leite, minha prima, ela, que eu também sou Leite. Quem mais quer partilhar? Alguém mais? Alguém levantou a mão durante a aula, não foi, Ana? Será que foi sem querer? Pronto, acho que foi então. Eu só queria pedir uma coisa. Eu sei que muitos estão participando do programa faz já algumas semanas, que a gente começou no começo do ano, né? Eu queria pedir só para duas pessoas, então, partilharem como tem sido o programa para vocês. Qual tem sido a importância do programa durante essas semanas aí que passaram, para a sua vida? O que tem sido o programa no Oceano para você? Quem quiser partilhar, quem quiser não precisa abrir a câmera não, tá, gente? Pode só abrir o áudio também e falar, fica à vontade, para fazer como você se sentir melhor. Vai ter que ser a Márcia de novo. Assim quiser, pode falar, tá? Tem muita gente que eu já vi aqui várias Vou vezes. falar rapidinho, já falei algumas vezes, e assim, eu conheci a Domus através de uma partilha do dízimo, e foi assim um divisor de águas, né, no entendimento, enfim. E aí, assim, com esse tempo de pandemia, nós tivemos assim não sei se eu vou usar o termo certo, um encolhimento, né, porque as pessoas se reparam, tudo. E aí, para voltar agora, né, velocidade de cruzeiro, aí a gente está tendo que remar bastante. E tem sido, assim, muito produtivo, porque apesar de a gente saber e tudo, e tentar, às vezes a gente está batalhando ali alguma coisa na paróquia, mas a gente não consegue enxergar outras coisas, porque a gente está ali imerso no problema, né, na situação, seja o que for. E tem me ajudado demais, né? Essas aulas todas eu tenho passado para as pessoas, né? Hoje mesmo passei convite para duas pessoas, mas já tinha, ontem, aliás, eu passei, mas já tinha outros compromissos, enfim, mas para mim está sendo, assim, valiosíssimo. Muito obrigada. A gente que agradece de ouvir isso, é muito bom. Alguém mais quer falar da importância do programa no Oceano para você, para sua vida? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. O Osmério. Isso. É muito bom.
achei os programas, essas aulas, né, muito interessantes, porque eu creio que no nosso crescimento, no nosso dia a dia que nós trabalhamos, na campanha do dízimo e no trabalho da partilha, essas aulas estão fortalecendo muito o nosso conhecimento, né? A parte de desenvolver, principalmente em nossas comunidades, né? Nesse tempo de pandemia que nós estamos parando, a gente sabe a dificuldade que nós temos para poder trazer de novo, né, as pessoas para a igreja, como, né, você mesmo falou, muitos participam, mas da missa mesmo e das celebrações que a gente tem dominicais, eles não participam. Então, eu creio que quem dera que todo mundo tivesse um tempinho, pelo menos 1 hora, né, por semana, para poder ouvir o que essa plataforma da Oceano está dando para nós. Eu agradeço muito, porque nesses tempos estou aprendendo muito, muito mesmo. Obrigado, Osmério. Mais alguém? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe 3. Tá bom, nada falando. Quem quiser depois escrever para a gente, também pode escrever. Geralmente a gente tem mandado e-mail para vocês com o link semanalmente e tal. Quem quiser também responder qualquer dia aqueles e-mails, tá? Dizendo como tem sido a sua experiência no programa, vai ser bom para a gente. É bom a gente receber esse feedback, né? Sobre como tem sido e tudo mais. Tá bom? E a última coisa que eu queria falar antes da gente... então, vou só ler aqui, a Eliana falou aqui no chat algo. Antes da pandemia, nós dividimos a cidade em setores. Todas as semanas rezávamos em uma casa. E aí íamos partilhamos. Olha, é a célula, hein? Partilhando. Paramos nos auge da pandemia. No final do ano paramos e ainda não retornamos. Como sou do pastoral do dízimo, agora estou me dedicando mais para esse ponto. Entendi. É justamente isso. Você viu que foi importante, né, Eliana, para a vivência de vocês aí como comunidade. É mais ou menos essa proposta mesmo, de se reunir, rezar, partilhar, né, para que a comunidade entre em movimento, né? Vou torcer para que vocês continuem. Gente, a última coisa que eu queria dizer para vocês, último aviso, a Dominus, na segunda-feira, abriu as inscrições para o programa de mentoria Evangelização Dízimo. É um curso sobre o dízimo, são 8 semanas de aulas ao vivo, é um curso para a paróquia, tá? Então, tipo assim, pega esse link aí, vai no teu padre correndo, fala para ele como tem sido bom participar do programa e que pode ser uma oportunidade muito boa. A gente tem muitos cases de sucesso de paróquias que participaram e organizaram a pastoral do dízimo, e não só arrecadam mais, gente, não é sobre arrecadação, é sobre evangelização, tá? A pastoral do dízimo é evangelizadora, ela também faz parte do processo de arrecadação, mas a missão da pastoral do dízimo primeiro é evangelizar, e não o dinheiro, entendeu? Então, quem tiver interesse em conhecer mais o programa, a Ana vai deixar também o WhatsApp dela aqui. Deixa o teu WhatsApp também da Dominus, Ana, por favor. E caso você queira saber mais sobre o programa, conhecer mais, a Ana pode fazer uma apresentação, inclusive, para o seu padre, caso você queira, caso ele queira também. E aí o programa começa no dia 30, tá? Só são 25 vagas, tá? É um programa reduzido, porque realmente tem a parte de mentoria individual, o Jean, com a equipe, eles vêm toda a paróquia, planejamento, realmente tem uma consultoria aí forte de organização e planejamento da paróquia, tá? Acho que faltou algum número, Ana. E vale muito a pena, tá? Não faltou, não. Ele é fixo, mas ele é WhatsApp. Ele é fixo, mas é WhatsApp. Ok, tá bom. Vale muito a pena. Ó, o Sandro falou que comprei o curso sobre como organizar a pastoral do dízimo. Excelente, muito recomendo. Então, esse programa é muito bom e tá aí, gente. Tem 25 vagas, assim, 25 mais não, porque tá preenchendo, geralmente preenche muito rápido e, assim, é uma sugestão nossa também aqui nesse dia de aula. Se você quiser ir lá oferecer ao seu pároco, ao seu padre, ele pode saber mais informações com a Ana nesse WhatsApp. Também nessa página tem muita informação para ele. Tá bom, então? Então, um grande beijo para vocês.
Semana que vem a gente se encontra novamente, tá? Aqui no nosso programa No Oceano. Lembre de abrir os e-mails de vocês sempre, gente, porque se você não abre, você deixa de receber. Então, sempre lembre de abrir o e-mail que você recebe do programa No Oceano. A gente manda aqueles e-mails só para vocês. Os e-mails são feitos pelo redator, especialmente para você poder receber lá que vai ter a aula. Então, lembra de abrir o e-mail, que vale a pena. Tá bom? Então, boa noite. Obrigado, Ana. Obrigado pela presença de vocês. E até semana que vem no programa No Oceano, tá bom? Grande beijo.